Claro que é um momento em que precisamos dar a devida atenção a uma série de coisas importantes. É um momento importante. Então, aquilo lá do meu córtex frontal, lá quando eu raciocino, já que a minha emoção nesse momento está tranquila, eu consigo raciocinar que é necessário que eu me cuide. Olha só, o pouquinho que eu andei assistindo televisão, tem lá uma série de dicas de como ficar em casa e ficar bem. Quais atividades eu posso buscar nisso do ficar em casa para eu ficar saudável? Ótimo. Porém, é necessário cuidar aqui também dos pensamentos e das emoções. Muitas pessoas, nesse momento, têm em si um medo maior do que deveria ativado devido ao medo da morte. Bom, talvez seja o momento de olhar e cuidar disso. Cuida, por que aí dentro de você tem tanto esse medo da morte? Por que é assim? Tudo bem, a morte é um tema que na nossa vida o ser humano não consegue ter uma compreensão e um domínio desse assunto. Porém, será que está do tamanho que deveria o medo aí dentro de você? Ou será que está muito maior do que deveria? Assistindo um pouco alguns vídeos hoje, ao longo do dia, para preparar a minha fala, eu ouvi algumas pessoas e ouvi algumas reflexões muito interessantes. E uma reflexão que várias me chamaram a atenção, mas tem uma que eu gostaria de destacar nesse momento que tal aproveitarmos esse momento ímpar que vivemos e aprendermos algo a respeito? Talvez para mim seja um momento de entrar um pouquinho mais em contato comigo mesma e me conhecer um pouco mais. Para outros, talvez seja um momento de adquirir novas habilidades. Não sei o que esse momento pode te ensinar. E isso só será possível, ou seja, só será possível para todos nós passarmos por esse momento da melhor forma possível, caso a gente utilize o nosso adulto para cuidar de todas essas emoções difíceis que aparecem na nossa criança em momentos assim que a gente desconhece. O que vai acontecer? Como vai ser? Com o outro, comigo, com a minha família? Como que vai ser? A nossa criança interna, realmente ela vai para emoções muito difíceis. Mas como que está o seu adulto aí dentro de você? O adulto é aquela parte mais externa aqui do córtex frontal, em que eu raciocino, em que eu penso o que é melhor para mim. E, olhando aqui dessa forma para nós seres humanos, adulto e criança aqui dentro da gente, eu quero te dar essa sugestão. Nesse momento, coloque o seu adulto para dar colo, para cuidar daquilo que é difícil na sua criança. Olhe, cuide. E, aproveitando que eu trabalho com constelação familiar também, eu fiquei pensando um pouco a respeito do quanto que esse medo que sentimos em nós nesse momento, o quanto que isso pode ser sistêmico. Fiquei pensando nas epidemias, nas pandemias que já aconteceram com os nossos ancestrais. E o nosso sistema ainda não cuidou e não curou estas feridas.
E aí foi passando de geração em geração esses traumas quanto a grandes doenças. Por quê? Vamos pensar aqui um pouquinho. Uma grande epidemia que aconteceu foi no início do século, a gripe espanhola. Uma das últimas, né? Assim, de ter um estrago mundial enorme. A minha família, lá no início do século, que viveu isso, e todas aquelas perdas, todas aquelas dificuldades que a minha família passou, será que aqueles traumas, as gerações seguintes cuidaram? Muito provavelmente não. E aí, muito provavelmente, eu recebi isso como herança. Então, se diante de uma notícia como essa que a gente tem hoje, de uma pandemia do coronavírus, e aí a gente tem que ter uma série de medidas, uma série de notícias chegam até nós. Será que o medo que é acionado aqui na minha criança está maior do que deveria? Porque tem em mim um trauma sistêmico. Bom, se for isso, então eu te diria, vou falar uma coisa aqui para o seu adulto. Grande oportunidade de contribuir para o seu sistema. Olha aí para dentro, olha aqui para sua criança interna e verifica, é isso mesmo? Essa dor ela tá maior do que deveria e cura essa dor, cura essa ferida e você estará contribuindo com você, com os seus desse momento da sua família que estão vivos e com as gerações futuras que vão receber uma herança com menos dor, com menos traumas. Então, eu gostaria de te colocar essa sugestão referente a esse momento que a gente vive aí dessa pandemia do coronavírus. Faça um bom proveito. O que você pode fazer? Tanto em termos de aprendizado, aprenda uma coisa nova, faça um curso online. Faça um curso online me veio à mente aqui agora um exemplo de algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca achei oportunidade, nunca achei tempo. Me veio à mente fazer um curso de costura. Deve existir um curso de costura online, ainda não olhei, me veio à mente aqui agora. E você? Você tem vontade de fazer o quê? E nesse momento você tem oportunidade. Aprenda algo. Aqui eu dei o exemplo de um curso que é algo que o seu adulto vai aprender algo técnico. Agora, você pode aprender algo a respeito da sua criança interna. É o momento de, por exemplo, ficar ok com você e fazer uma viagem aqui para dentro. O que tem aí dentro que você precisa cuidar? O que tem aí dentro que você está precisando arrancar a erva daninha e fazer ficar um lugar mais agradável de se viver? Aqui, na sua alma. Falando isso de uma outra maneira, eu estou falando da criança interna. Como é que estão as suas dores e as suas dificuldades? Talvez seja por isso que o ficar em quarentena é tão angustiante, é tão ansiogênico, porque você foge das suas dores. Grande oportunidade de parar de fugir. Eu estou criando coragem para passar as minhas roupas, aquelas que eu vou deixando lá há muito tempo. Estou criando coragem. Mas é um bom momento para fazer isso. Ou posso fazer outras coisas que me vierem à mente. Bom, seja como for, a minha sugestão é que você trabalhe aí dentro aquilo que vier, para você aprender um pouco mais, principalmente a respeito de você mesmo. Do que você gosta, o que você quer da vida.
como é aí dentro de você? Você se conhece? Grande oportunidade.